Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos mistérios mais intrigantes da história religiosa, a Arca da Aliança. Será que ela é real ou apenas um mito? Vamos descobrir juntos. A contextualização histórica nos leva a explorar a origem bíblica da Arca da Aliança, um artefato de profundo significado religioso e cultural. Sua história remonta aos tempos antigos, registrados principalmente no Antigo Testamento da Bíblia. A arca foi construída durante o período em que os israelitas vagavam pelo deserto, após o êxodo do Egito, sob as instruções de Deus transmitidas a Moisés no Monte Sinai. O relato bíblico, detalhado no livro de Êxodo, narra como Deus ordenou a construção da arca como um local sagrado para guardar as tábuas dos 10 mandamentos, os princípios morais dados por Deus ao povo de Israel. Além disso, a arca representava a presença divina no meio do povo, sendo um símbolo de aliança e proteção. Ao explorar essa origem bíblica, mergulhamos nas antigas tradições do povo hebreu e compreendemos como a Arca da Aliança desempenhou um papel crucial em sua relação com Deus. Ela foi usada em rituais religiosos, especialmente no tabernáculo e no Templo de Jerusalém, para invocar a presença divina e buscar orientação espiritual. A história da arca transcende sua existência física, tornando-se um testemunho de fé e conexão entre o divino e o humano ao longo dos séculos. A descrição detalhada da Arca da Aliança, conforme encontrada na Bíblia, nos oferece uma visão intrigante de sua aparência e dos materiais utilizados em sua construção. De acordo com os textos bíblicos, a arca foi elaborada com madeira de acácia, um tipo de madeira resistente e durável, revestida de ouro tanto por dentro quanto por fora. Essa combinação de materiais refletia a santidade e a importância do objeto. As dimensões da arca eram especificamente indicadas, aproximadamente 1,25 metros de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Sobre a arca, repousava a tampa conhecida como a tampa da expiação ou o propiciatório, feita de ouro puro e adornada com duas figuras de querubins esculpidos, que eram seres celestiais alados. Entre esses querubins, a presença de Deus, conhecida como a Shequina, apareceria. Essa descrição detalhada não apenas oferece uma imagem visual da arca, mas também carrega um profundo significado simbólico. A escolha dos materiais, madeira e ouro, representa a união da humanidade, representada pela madeira, com o divino, representado pelo ouro. A tampa com os querubins é vista como um trono de Deus na terra, estabelecendo a presença e a autoridade divina. Ao apresentar esses detalhes bíblicos, somos convidados a compreender a importância da arca não apenas como um objeto físico, mas como um símbolo que conecta o povo de Israel com a divindade. A descrição minuciosa enriquece a narrativa da Arca da Aliança, mostrando como suas características físicas estão intrinsecamente ligadas à espiritualidade e à fé do povo que a construiu. Papel na religião judaica, explorando o papel central da arca na adoração e na relação entre Deus e o povo de Israel. A Arca da Aliança ocupou um papel central e sagrado na religião judaica, servindo como um elo tangível entre Deus e o povo de Israel. Era o ponto focal das cerimônias religiosas e das adorações no tabernáculo e, posteriormente, no Templo de Jerusalém. Sua presença era considerada uma manifestação da habitação divina entre os israelitas. A arca representava a aliança entre Deus e Israel, simbolizando a proteção, a orientação e o amor de Deus pelo seu povo. Era diante dela que os rituais de expiação e as petições eram feitos, buscando perdão e comunhão com o divino. Sua importância transcendeu o aspecto físico, sendo um símbolo visível da relação espiritual profunda que os israelitas mantinham com Deus. A tábua dos 10 mandamentos, destacando a importância das tábuas da lei armazenadas na arca. Dentre os itens mais significativos armazenados na arca, as tábuas dos 10 mandamentos ocupavam um lugar de destaque. Essas tábuas, que continham os princípios fundamentais da moral e da ética estabelecidos por Deus, representavam as bases do relacionamento entre Deus e o seu povo. Eles eram as diretrizes para uma vida justa e piedosa. As tábuas dos 10 mandamentos eram um lembrete constante das obrigações e responsabilidades dos israelitas perante Deus e uns aos outros. Guardadas na arca, elas não apenas simbolizavam a aliança entre Deus e Israel, mas também guiavam a conduta do povo na busca de uma vida em conformidade com os princípios divinos.
A importância desses elementos na arca reforça a relevância da Arca da Aliança como um instrumento espiritual e religioso central na vida dos israelitas. Sua presença na adoração e a conexão com as tábuas dos 10 mandamentos consolidavam a ligação entre o divino e o humano, moldando a espiritualidade e a ética do povo de Israel. A narrativa bíblica, explorando o relato bíblico sobre o desaparecimento da arca e sua ausência do templo após o exílio. A narrativa bíblica sobre o desaparecimento da Arca da Aliança é envolta em mistério. Apesar de sua importância central, a Bíblia não fornece detalhes conclusivos sobre o que aconteceu com a arca após o exílio babilônico. Após a destruição do Templo de Salomão pelos babilônios em 586 a.C., a arca não é mais mencionada nas Escrituras durante os eventos do Novo Testamento. Essa ausência deixou os estudiosos e historiadores intrigados quanto ao destino final da arca. Teorias sobre o paradeiro vá apresentando várias teorias sobre o que poderia ter acontecido com a arca. Diversas teorias têm sido propostas ao longo dos séculos para explicar o destino da Arca da Aliança após o exílio babilônico. Algumas delas incluem: escondida em um local secreto. Uma teoria sugere que a arca foi escondida em um local secreto, possivelmente por sacerdotes ou líderes religiosos, para protegê-la da destruição. Levada para a Babilônia. De acordo com alguns relatos, a arca teria sido levada para a Babilônia junto com outros tesouros do templo. No entanto, não há evidências sólidas para confirmar essa teoria. Destruída ou perdida. Outra teoria é que a arca foi destruída ou perdida ao longo do tempo devido a guerras, invasões e mudanças na história. Reivindicações de descoberta. Há relatos históricos de reivindicações de descobertas da Arca da Aliança, mas nenhuma delas foi confirmada de maneira conclusiva. Interpretação simbólica. Alguns acreditam que a arca foi esquecida como objeto físico, mas seu significado simbólico persiste na espiritualidade e tradições religiosas. Essas teorias levantam questões intrigantes sobre o destino da Arca da Aliança e despertam a curiosidade em relação à sua possível localização. A incerteza em torno desse enigma continua a alimentar debates e pesquisas, mostrando como a arca permanece como um tópico misterioso e fascinante na história religiosa. Achados arqueológicos vá apresentando descobertas relacionadas à Arca da Aliança, como inscrições e representações em relevos. Ao longo dos anos, a arqueologia trouxe à luz algumas descobertas que podem estar relacionadas à Arca da Aliança, embora nenhuma delas seja definitiva. Inscrições e representações em relevos oferecem pistas intrigantes sobre a possível existência e influência da arca em culturas antigas. Inscrições misteriosas. Alguns achados arqueológicos, como inscrições em antigos relevos e tabuletas, mencionam termos que poderiam estar relacionados à Arca da Aliança. No entanto, a interpretação dessas inscrições é muitas vezes subjetiva e sujeita a debates acadêmicos. Relevos e representações. Relevos e representações em templos e monumentos antigos também podem conter imagens que se assemelham à Arca da Aliança. Alguns pesquisadores sugerem que essas representações podem indicar a influência do conceito da arca em diferentes culturas. Análise crítica, discutindo as interpretações divergentes das evidências encontradas. A análise crítica dessas evidências é essencial para entender a complexidade do assunto. Enquanto algumas interpretações sugerem conexões diretas com a Arca da Aliança, outras destacam a possibilidade de que essas representações possam estar relacionadas a outros objetos ou símbolos. Interpretações divergentes surgem por causa da natureza fragmentada e ambígua das evidências arqueológicas. As diferenças nas interpretações ressaltam a necessidade de cautela ao tirar conclusões definitivas a partir de achados que muitas vezes são abertos a diferentes significados. Portanto, ao discutir as descobertas arqueológicas relacionadas à Arca da Aliança, é importante reconhecer a complexidade das evidências e a necessidade de abordar o assunto com uma mente crítica e aberta. Esses achados oferecem fascinantes vislumbres do passado, mas também destacam a importância de continuar explorando, pesquisando e debatendo para chegar a uma compreensão mais clara sobre a história da Arca da Aliança. No decorrer deste vídeo, exploramos a intrigante história da Arca da Aliança, um objeto de grande importância religiosa e cultural.
Começamos contextualizando sua origem bíblica e sua descrição detalhada, destacando sua relevância na adoração e relação entre Deus e o povo de Israel. Analisamos as teorias sobre seu paradeiro após o exílio e discutimos como achados arqueológicos e representações na cultura popular a envolvem em mistério. Abordamos também a linha tênue entre mito e realidade que a transformou em uma lenda que transcendeu sua origem religiosa. Agora é sua vez. Queremos saber suas opiniões sobre a Arca da Aliança. Você acredita que ela ainda possa ser encontrada? Ou talvez tenha uma teoria diferente? Deixe suas ideias nos comentários abaixo. Adoramos ouvir o que você pensa sobre esse enigma histórico e sua influência em nossa cultura.